E hoje eu vim um pouco para voltar de sempre, né? Ver se eu consigo que as pessoas criem juízo, comecem a comer direitinho, né? Porque agora mais do que nunca nós precisamos de toda a saúde possível, mais do que nunca, né? Estamos com uma pandemia, estamos com uma situação política instável que gera muito estresse, estamos com medo de perder o emprego, estamos enfim, toda uma série de coisas que não estão ajudando, né? Mas que ao mesmo tempo acho que põe à prova a nossa resiliência e a nossa capacidade de superação. Então, eu acho que todas as coisas, em vez a gente tem dois caminhos perante esse tipo de mudanças, né? Ou se encostar num canto gemendo e meu Deus do céu, e que vida dura, e agora eu tenho que comer muito chocolate porque a vida é muito dura. Ou a gente pode tentar tirar o que nós temos de melhor de dentro e nos reinventar. E eu acho que a gente vai ter que se reinventar de várias maneiras, né? Pessoalmente, potencializando ao máximo a nossa saúde, seguramente profissionalmente, porque eu não acredito que vamos ter no futuro imediato assim, melhoras nas condições de trabalho, né? A gente vai ter que se reinventar para fazer de alguma maneira. E eu vou começar aqui a falar, tem uma pergunta interessante sobre gota, né? Que tem gota, evita comer carne para não piorar. Depende muito, quer dizer, a gota é provocada por um aumento de ácido úrico no sangue, quer dizer, o corpo não consegue metabolizar a gente chama isso de escória nitrogenada, né? Que é o resíduo do metabolismo das proteínas. Então, como o ácido úrico é um resíduo do metabolismo das proteínas, se tende muito a pensar que se tirarmos a carne, o ácido úrico vai baixar e vai melhorar. E, infelizmente, nós estamos descobrindo que isso não é bem verdade, ou é verdade em um número muito pequeno de casos, né, de pacientes que sofrem de ácido úrico elevado. E isso por quê? Porque a gente tem que voltar sempre, né, à mesma música, né? Já se descobriu que uma das coisas que mais interfere na excreção, quer dizer, na eliminação, não na produção, mas na eliminação do excesso de ácido úrico, são exatamente níveis elevados de insulina e níveis elevados de frutose e carboidratos na alimentação. Então, quem é o paciente típico que é proibido, tem gota ou tem ácido úrico muito elevado, dores articulares, faz um exame de sangue, o ácido úrico está muito acima de 7 e é proibido de comer carne. Pois eu já trato de outra maneira. Eu peço para não tomar mais cerveja, para reduzir drasticamente os carboidratos, mas sobretudo a bebida alcoólica, sobretudo a cerveja. E durante um tempo, ter uma certa moderação na ingesta de proteína animal. Moderação, não quer dizer que tenha que parar de comer e nunca mais possa comer. É só não fazer um churrasco todo dia, né? Normalmente, com essas medidas, se a pessoa tem que parar radicalmente de beber álcool, especialmente cerveja, diminuir o consumo total de carboidratos, moderar muito as frutas, sobretudo aquelas mais doces, né? E dosar o ácido úrico daqui a 30 dias e ver o que aconteceu. Eventualmente, se esses níveis estão muito altos ou já está dando sintoma de gota, juntamente nós precisamos fazer tratamento, né, com alguns remédios, alopurinol para diminuir os níveis de ácido úrico, enfim, outros analgésicos para melhorar a dor. Mas em relação à conduta alimentar, eu diria que tão importante quanto diminuir a carne, diminuir os carboidratos, moderar as frutas muito ricas em frutose, as frutas muito doces, né? E se a pessoa, ele diz que ele não bebe, mas se a pessoa beber, retirar a bebida alcoólica. E retirar aquele pãozinho da manhã, né, gente? Essa é a minha conduta. Mas tem que estudar melhor o paciente, claro. O paciente individualmente pode ter vários motivos, mas hoje em dia, grande quantidade de pacientes com ácido úrico elevado, a gente comprova que são pacientes com síndrome metabólica, quer dizer, eles têm alterações de ácido úrico, de colesterol, têm alterações de glicose, têm alterações de toda essa parte metabólica por causa dessa bagunça alimentar, né, que a gente está inserido e, digamos assim, considerado normal, né? A gente tem uma tradição alimentar nos últimos... Eu acho que o low carb é uma boa para a gota, sim. Mas
sempre me reservando isso para conhecer melhor o caso, tá? Caso de gota, eu acho que tem que conhecer melhor o caso, tem que fazer vários exames a mais, né? Mas de qualquer maneira, uma alimentação limpa não faz mal a ninguém. Isso está garantido que uma alimentação limpa não faz mal a ninguém, né? E eu quero voltar um pouco, já pegando nesse gancho da síndrome metabólica, eu quero voltar um pouquinho ao que eu tenho falado muito nos últimos tempos, que é sobre o diabetes, sobre o sobrepeso, sobre a imunidade, né? Muita gente preocupada com isso. Então, mais uma vez, vamos repetir um pouquinho, porque aqui se trata de... Eu acho que eu me sinto um pouco, sabe, aquele pastor que está catando ovelhas perdidas na montanha, né? Eu estou tentando catar todas as ovelhinhas que eu puder para trazer para o rebanho, para tentar diminuir um pouco o impacto dessa tragédia que está nos assolando, né? Chegou do nada um vírus e agora todo mundo é de risco e as pessoas vão para o hospital e não voltam. Isso está provocando um medo imenso, né? Porque, claro, né? É uma ameaça para nós todos e que essa doença está se ensaiando, está se levando pessoas não tão velhas quanto se pensava no início, né? Pessoas mais novas, mas o que se vê nos últimos estudos que têm chegado, sobretudo os estudos europeus e americanos, né? Eu já comentei isso antes, é que muitas pessoas com sobrepeso, muitas pessoas com doença metabólica. Por quê? Porque, obviamente, a imunidade deles já não é a melhor do mundo. E, ao mesmo tempo, sobrepeso, e quanto mais sobrepeso, pior, atrapalha toda a função respiratória. Vocês já viram pessoas gordinhas fazendo um esforço subindo uma escada, ficam soprando, quer dizer, a expansão diafragmática já não é boa, a capacidade respiratória já é menor por causa aquela camada de gordura a mais, aquele excesso de peso dessas pessoas. São pessoas que já vivem cronicamente inflamadas por causa da má alimentação. Os níveis inflamatórios delas já são mais altos. E são pessoas que têm níveis elevados de glicose no sangue, né? E já tem vários estudos também correlacionando entre hemoglobina glicada, quantidade total de hemoglobina e complicações da Covid. São estudos ainda... Tudo que temos até agora, eu sempre gosto de enfatizar isso, são estudos muito preliminares. Então, da mesma maneira que nós não temos um remédio que seja a salvação da lavoura, porque agora eu já ouvi falar da cloroquina, eu já ouvi falar de vermífugos, agora a última são os anticoagulantes. A gente tem que entender uma coisa a respeito dessa doença, e eu vou falar do meu ponto de vista, e sempre enfatizando que eu não sou infectologista e que eu não sou pneumologista, mas eu sou médica e eu estou lendo muito sobre o assunto, então eu vou tentar passar aqui a vocês o que eu estou entendendo dessas leituras que eu estou fazendo, apesar de não ser da minha área de especialidade. Acontece uma doença viral, é uma doença que como qualquer vírus, como qualquer gripe, né? A gente não tem anticorpos prévios, então todo mundo está sujeito a pegar, a gente não tem imunidade prévia para isso, nunca tivemos contato com esse vírus. Na maioria dos casos dá uma síndrome parecida com uma gripe muito forte, né? Algumas pessoas relatam um mal-estar intenso, com muita falta de ar. Isso estou dizendo às pessoas que estão passando doença em casa, que não vão parar no hospital, mas mesmo assim tem uma sensação de opressão, de dificuldade respiratória. E eu acho que é muito piorado pelo medo que nós temos, né? Porque estamos ouvindo relatos de mortes todo dia, então na hora que você sente um pouquinho de dificuldade para respirar, bate aquele medo horrível da coisa piorar e você parar no respirador e tal. Na maioria dos casos isso não acontece, né? A pessoa tem esse desconforto, mas fica em casa e aquilo vai passando, vai passando, vai passando. O que acontece com as pessoas que desenvolvem por N razões, pela idade, por condições de comorbidade, de doença persistente, que desenvolvem complicações e que vão parar no hospital, que desenvolvem uma pneumonia, né? Aquela pneumonia que eles chamam em vidro fosco, porque a imagem na tomografia, o pulmão parece um vidro, né, que fosco, né, uma imagem específica. Essas pessoas, o pulmão todo fica comprometido, com uma grande quantidade de secreção e eventualmente precisam de respirador e eventualmente um pequeno número de casos evolui para septicemia e infelizmente para a morte. Então, quando nós nos encontramos com um paciente grave,
com o paciente nessas condições e com uma doença com a qual não há um remédio específico, quer dizer, nós não temos um remédio que possamos tomar e que mate o vírus, e também não temos uma vacina. Então, por que estão surgindo tantas informações sobre tantos remédios? E tem gente que já logo bota os sinos, já temos a cura. Não, nós não temos a cura. Temos remédios que podem ser úteis em alguns aspectos da infecção ou em alguns aspectos das complicações causadas pela infecção. Então, anticoagulante pode ser necessário? Pode, se a pessoa tiver um problema de coagulação decorrente de septicemia, cloroquina pode ajudar em alguns casos, ela pode interferir no pH de uma parte específica da célula chamada lisossoma, isso pode eventualmente, enfim, ter alguma função anti-inflamatória, outros podem inibir de alguma maneira ou diminuir um pouco a replicação do vírus, mas não há. Eu penso para ser muito cuidadoso com esses aleluias, já temos o remédio, porque nós não temos o remédio. O que nós temos é a necessidade de nos fortalecermos imunologicamente da melhor maneira possível. E a melhor maneira de fazer isso é uma alimentação adequada, livre de tóxicos, então livre de açúcares, livre de álcool, livre de alimentos industrializados cheios de corantes, composta de alimentos frescos que contenham antioxidantes, de proteína animal, porque a proteína animal ela contém todos os aminoácidos que nós precisamos, e os aminoácidos são a base, né, do nosso sistema imune. Os anticorpos são formados por sequências de aminoácidos. Então, nós precisamos de uma boa ingesta proteica, nós precisamos de alimentos crus, de alimentos frescos, de alimentos coloridos, para termos o aporte de todas as vitaminas. Nós precisamos de sol. Nós precisamos de 20 minutos de sol todo dia, nem que seja na janela, na janela, uma camisetinha de alça, um biquíni ou sem camisa, enfim. Quem não tiver janela na laje, enfim, dá um jeitinho de tomar 20 minutinhos de sol todo dia, sem nenhum tipo de filtro, de preferência ao sol da manhã. Até a pele começar a incomodar, aí já está de bom tamanho, mas isso já vai estimular a síntese de vitamina D. E nós não podemos esquecer que para sintetizar a vitamina D nós precisamos de duas coisas. Nós precisamos do sol e nós precisamos do colesterol também. Porque o colesterol é a base, é aquela substância que a ação dos raios solares vai transformar na forma ativa da vitamina D. Então eu pediria para ter um pouquinho de cautela na hora de querer abaixar muito o colesterol nessa fase. Não vejo com muito bons olhos manter um colesterol baixíssimo, porque meu colesterol estava a 220. Nessa fase eu deixo ele a 220 e nem pisco. Baixar para 130 não vai trazer vantagem nenhuma, na minha opinião, nesse momento. Porque nós estamos tirando o recurso da nossa imunidade. No meu colesterol é 500, aí você tem que tratar e não se discute mais. Mas eu optaria muito mais por tentar fazer um controle alimentar, não se preocupar muito com pequenos aumentos de colesterol, somente com aqueles grandes aumentos, com aqueles que de fato são doença, mas não com pequenos aumentos, né? Não querer também ficar muito obcecado por manter o colesterol muito baixo nessa fase. Não é necessariamente bom para a saúde. Então, aquele bom equilíbrio, ficar naquela coisa equilibrada, nem excesso, nem falta, né? 330 só com comida de verdade. Tem que ver, é que eu digo, o problema individual tem que ser sempre tratado de maneira individual. Tem que conhecer outros aspectos, tem que avaliar as apolipoproteínas, tem que avaliar o que você está fazendo com a dieta. Porque se você está comendo só comida de verdade e teu colesterol aumentou de repente fazendo dieta low carb, fazendo dieta cetogênica, talvez você seja teu metabolismo seja muito reativo a muita gordura. Talvez você tenha que diminuir a quantidade de gordura um pouco, melhorar de proteína. Mas isso é uma coisa que tem que ser feito de maneira individual, não dá para falar coletivamente. O que estou chamando aqui a atenção é que há muita preocupação com o colesterol, e eu vejo muita gente que chega no meu consultório, ou agora chega na minha consulta online, porque não estou mais, por enquanto, trabalhando no consultório, tomar remédio porque estava com colesterol de 230, né, e não tinha feito nenhum ajuste alimentar. Aí eu acho que
né? A gente tem que pesar um pouco isso, né? Porque sempre o ajuste alimentar tem que ser feito em primeiro lugar. E nessa fase que nós vivemos, nós temos que garantir 3 coisas. Então, sol, comida de verdade, água. Manter muito hidratados. São doenças respiratórias, entram pelas mucosas. Se nós não temos quantidade suficiente de muco, isso também diminui, né? E o muco, a base disso tudo é água. Então, muito hidratado, muito hidratado. E cuidado também com a bebida alcoólica, porque além de aumentar, enfim, de atrapalhar, de ser do álcool ser tóxico, ele nos desidrata muito, né? A gente fica muito desidratado. Então, não é que você não possa tomar uma tacinha de vinho, mas vamos tomar cuidado, que muita gente está afogando as mágoas, né? Afogando o estresse, e a tacinha vira 2, vira 3, vira 4, e a gente ainda depois disso vai dormir, porque dorme, porque está um pouquinho mareado, não bebe água suficiente, acorda com aquela boca seca, você está desidratado, né? Então, temos que tomar cuidado com isso. Quer tomar teu vinho, toma, mas antes de dormir, toma um copo grande de água, para se manter o tempo todo bem hidratado. Me falaram muito sobre suplementos, né? O que eu tomo para melhorar a minha imunidade? E eu sempre repito a mesma coisa. Muito mais do que você vai tomar para melhorar a tua imunidade, é o que você vai deixar de fazer para piorar a tua imunidade. É a mesma coisa que o sobrepeso, né? O que eu tomo para emagrecer? Não. O que você deixa de fazer, o que você deixa de comer é muito mais importante. É você deixar de comer açúcares, é você deixar de comer farinhas, né? É você deixar de comer alimento industrializado para passar para o alimento natural. Isso é muito mais importante do que o remédio, do que o suplemento, do que o termogênico, do que isso tudo. Isso tudo são inventos. Veja bem, tem várias indústrias, várias, como diria eu, várias fortunas sendo feitas. Primeiro criaram um problema. O problema foi a alimentação industrializada, excesso de açúcares, uma população totalmente viciada em comida lixo, que se gratifica com comida como se fosse um direito, sabe? Eu tenho direito. Não, não tem, né? Eu tenho direito a comer chocolate. Não, me desculpe, não tem. Pela natureza, você não tem direito a se entupir de açúcar, tanto que ela te passa a conta depois. Quer dizer, você pode fazer porque temos o livre-arbítrio, mas não é uma coisa... Se a gente quiser fazer a coisa certa, a gente tem que aprender a manejar o estresse, a se gratificar com outras coisas, a desenvolver o lado espiritual, a respirar, a rezar, enfim, tem muitas maneiras de a gente evoluir como ser humano e não mergulhar em alguma coisa que nós sabemos que é unicamente um vício e que você está se gratificando naquele minuto específico para obter um prazer pequeno e momentâneo e depois trazer um monte de problema, porque essa ação você vai querer repetir. Você vai querer repetir uma vez, outra vez, outra vez, outra vez, outra vez. E cada vez que você fizer, você está se agredindo, está provocando um pico de insulina. E esse pico de insulina vai cedo ou tarde. É um pico de insulina a cada hora, a cada 2 horas. Nós segregamos hoje em dia, alguém que faz uma alimentação considerada normal, que inclui docinhos, que inclui cervejinhas, que inclui isso tudo que as pessoas passaram a considerar um novo normal, que não é, as pessoas segregam num único dia uma quantidade de insulina que os nossos ancestrais não segregavam a vida toda. Então o que acontece? Por volta dos 35 anos começamos a ficar resistentes à insulina. O que quer dizer resistência à insulina? Quer dizer o seguinte, a insulina é um hormônio que administra a entrada, ou administra como as células vão receber, basicamente, carboidratos e proteína, mais carboidrato e também as proteínas. Então, ela que sinaliza as células para receberem esses nutrientes, glicose e aminoácidos, né? Não tem tanta influência, não tem influência em cima da gordura. Então, o que acontece com os picos de... Quando nós comemos uma alface, por exemplo, que é um carboidrato, um vegetal, um carboidrato, mas ele é muito rico em celulose, né? Muito rico em fibras insolúveis, nós mastigamos aquilo. Essa glicose que esse carboidrato contém vai ser gradativamente liberada no sangue, aos pouquinhos, né? Vai ser aproveitada pelas células e vida que segue. Agora você vai comer um brigadeiro, vai tomar uma cerveja, vai comer um salgadinho folhado, um biscoito, pão. Vai ser uma enorme quantidade de glicose que vai entrar em enxurrada
na tua corrente sanguínea. O pâncreas vai responder segregando muita insulina. E essa insulina vai pegar essa glicose, vai liberar 20, 30% dessa glicose para ser consumida imediatamente pelas células e vai ter que guardar o resto. Né? Vai ter que, você já botou para dentro, agora arruma lugar, sabe aquele armário que já está lotado, mas você vai arrumando um lugarzinho para botar mais alguma coisa. Então, a insulina faz esse papel. Vai armazena fragmentos de glicose numa molécula de cadeia longa chamada glicogênio, que é a maneira que o nosso corpo armazena os açúcares, né? E só que o nosso corpo tem uma capacidade pequena, nosso corpo não foi feito para ficar comendo açúcar. Nós não fomos feitos para isso. Por mais que você diga, eu gosto, tenho direito, teu corpo não foi feito para isso. A gente tem que entender esse conceito para entender por que tem que modificar o hábito alimentar. Simplesmente nós não fomos feitos para comer açúcar. Por isso que a nossa capacidade de armazenar açúcar é pequena. É pequena, mais ou menos, sei lá, 1000 calorias, né? Na forma de glicogênio. Então, e você comeu muito mais do que isso. E não só comeu muito mais do que isso, como você está fazendo isso várias vezes ao longo do dia. E tuas reservas de glicogênio já entulhadas, já não tem mais onde guardar. Então, o que o corpo faz com isso? Então, o fígado vai transformando esse excesso de glicose, vai fazendo uma reação onde junta uma molécula de glicerol, 3 moléculas de ácidos graxos, for um triglicerídeo, triacilglicerol. Então, a insulina vai lá na célula de gordura, bate assim, né, dá licença que eu vou colocar mais gordura aqui para dentro. E você vai fazer esse processo 5, 6, 10 vezes ao dia, todos os dias, desde a infância, desde a adolescência. É esse mesmo processo. Excesso de insulina, excesso de glicogênio, excesso de triglicerídeo empurrado para dentro da célula. Vai chegar um momento, aí depende de cada indivíduo, de cada genética, enfim, de coisa, que as células simplesmente, esse processo vai passar a não mais funcionar. As células ficam resistentes. Na hora que a insulina vai bater lá, a célula vai dizer aqui não entra mais. A insulina aumenta mais ainda. E tenta empurrar mais triglicerídeo para dentro da célula, e que a célula fica cada vez mais resistente. Então, o que acontece? Começa a sobrar glicose, começa a sobrar triglicerídeo, começa a aumentar no teu exame de sangue. Aí, oh meu Deus, eu estou diabético, socorro, o que eu faço agora? Se você seguir aquelas orientações clássicas, você começa a tomar remédio, o problema vai piorando, cada vez a dose do remédio é maior, cada vez a tua situação é pior. Ou você pode ter uma decisão inteligente que é modificar radicalmente os hábitos de vida e começar a despencar essa quantidade de carboidrato que você come todo dia. Começar a modificar radicalmente, começar a se exercitar como se você tivesse que caçar para comer. Porque é para isso que o nosso corpo foi feito. Então, trabalhar o músculo não é frescura, não é boniteza de academia, não é coisa de marombeiro, não. É obrigação. É obrigação. Essa obrigação foi Deus que te deu. Porque Deus nos capacitou para caça, para sobrevivência em espaços abertos. Esse negócio de sofá e Netflix é um invento recente, uma perversidade aprendida, gente. A nossa capacidade é para trabalhar o músculo. Quando nós não trabalhamos os músculos, nós temos problemas. Quando nós nos alimentamos com coisas que não vêm da natureza, nós temos problemas. Porque a natureza você não ganha dela. Nunca, né? Nunca. Não temos, somos muito pequenos, nós somos parte da natureza. Nós não somos uma coisa que possa inventar regras. As regras estão aí, cumpre quem quer. Então, quando a gente não cumpre as regras, a gente fica doente. Por isso que trabalhar o músculo. Não pode que a academia está fechada. Olha, aplicativos, blogueiras lindas, maravilhosas fazendo aula no Instagram, vídeos no YouTube. Tem aplicativos pagos, tem aplicativos de graça, tem um monte de coisa para você mexer esse corpicho, para você levantar a bunda da cadeira e começar a fazer alguma coisa. Em vez de ficar revirando o olhinho, se lamentando que a vida está muito ruim, porque a vida não vai melhorar muito nos próximos tempos não, gente. Nós temos ainda uma grande trilha de pandemia pela frente. Então, quem não pegou até agora, continua sujeito a pegar. Então, é bom que se cuide, é bom que crie juízo, porque não há o que ser feito, uma coisa que aconteceu, não é culpa de ninguém, não é culpa dos chineses, não é culpa de ninguém, mas a China, não sei o quê. Gente, tem muita gente falando muita besteira, tá?
Muita gente falando besteira. Agora a culpa é do chinês. Não, a coisa começou lá. Pode ser eventualmente por um hábito deles de comer animais selvagens, mas eles não, com certeza não tinham intenção, porque a economia deles despencou como vai despencar de todo mundo depois disso. Então, né, e nós não temos vacina ainda, e nós não temos remédio ainda. Então, o que a gente faz quando nós temos um ataque grande e nós temos um exército pequeno? Tentar fortificá-lo da melhor maneira possível, né? Tentar todo mundo recuar para dentro do castelo e tentar ficar lá jogando pedras nos invasores até que eles resolvam ir embora. Então o nosso corpo tem que se comportar assim, alimentar ele da melhor maneira possível. Então, que eu já estou acima do peso, já estou gordo e não estou acostumado a fazer ginástica. Gente, é a melhor oportunidade, porque se você começar agora, se você começar ontem, porque já deveria ter começado, depois da manhã teu nível de risco já caiu. Porque teus níveis de insulina começaram a baixar, teu nível de inflamação começou a baixar e você já começou a tomar uma atitude positiva em relação à tua saúde. Então não está fazendo nada, anda, sei lá, no corredor de casa, dá pulinhos, faz polichinelo, faz algumas flexões, faz alguns abdominais. Não sei fazer direito, faz errado, mas faz. Pega esses vídeos das blogueiras lindas, maravilhosas, magérrimas, que ganham muito dinheiro por fazer isso e muito bem, obrigado, e aprende. Pega tanta informação gratuita, olha, tá todo mundo sem fazer nada, todo mundo fazendo live, dando informações de graça, sabe? Tu não faz porque não quer. Tu não faz porque quer continuar usando o pretexto agora do estresse para continuar se gratificando com comida. Da mesma maneira que 2 meses atrás, você usava o pretexto de que tinha trabalho demais e que estava doido para ficar em casa e continuava se gratificando com comida. Eu já ouvi todos os pretextos. Eu faz mais de quase 30 anos que eu trabalho com isso. Então, já ouvi todas as histórias possíveis e imagináveis. Então, até dezembro, as pessoas reviravam o olhinho e diziam, eu tenho esse estresse da vida, que não sei o que, não paro em casa. Aí eu como um monte de besteira. Agora as pessoas reviram o olho, meu Deus, é que agora com essa pandemia tem que ficar em casa e eu estou comendo um monte de besteira. Estou cansada de repetir isso, né, gente? Tira essa porcaria da tua casa e tira agora. Agora, vai lá agora, vai lá e dá aquela limpa na geladeira, faz uma doação, sei lá, se livra disso. E aquela saidinha que você faz para o mercado, que já é controlada de máscara e álcool gel e com todo o cuidado para não se contaminar, aproveita para comprar coisa que preste. Aproveita para comprar proteína de qualidade, vegetais frescos, frutas com baixo teor de açúcar, muita água mineral para parar. Compra água com gás para parar com essa porcaria refrigerante. Compra chá. Chá do que você quiser, chá de erva doce, de erva cidreira, de hibisco, vai ajudar a hidratar, ajuda a entreter a fome. Um bom café, aprenda a tomar o café sem açúcar. Não consigo. A pessoa, você nem acaba de formular e já fala que não consegue. Claro que consegue, gente. Claro que consegue. Imagina, olha o que está nos acontecendo. Olha o que está nos acontecendo. Se a gente não desenvolver resistência e resiliência, não sobreviveremos. Da mesma maneira que nós temos que fortalecer a nossa imunidade e nós temos que nos fortalecer como ser humano para sobreviver em vários aspectos, econômico, porque vai que perde o emprego, aí faz o quê? Se joga num canto e chora? Não. Vamos ter que, sabe, todo mundo tá, eu estou tentando me reinventar, estou tendo mais atividade em rede social, atendendo online, porque é o que deu para fazer por enquanto, estou improvisando, estou aprendendo a atender online. Na primeira consulta que eu fiz, eu me arrumei toda bonitinha, mas óbvio que só de cintura para cima, né? De cintura para baixo eu estava de shortinho, chinelinho velho, meu telefone caiu e a pessoa viu meu chinelinho furado, né? Mas essas coisas acontecem. Essas coisas acontecem, a gente vai aprendendo e aprendendo com os erros e se reinventando. Porque se a gente não for capaz de se reinventar várias vezes na vida, vai ficar em maus lençóis, né? E agora temos uma oportunidade, então em vez de ver isso como um castigo, é uma coisa que todo mundo está passando por isso. E quando eu digo todo mundo, eu estou dizendo todo mundo inteiro, o planeta, a redondeza toda, porque não é plano, tá, gente? É redondo. É esférico, aliás, né? É um esférico. Então, está todo mundo passando por isso. Os nova-iorquinos ricos, os pobres do Oklahoma, a Rússia, a Espanha, a Itália. Não estamos... o Brasil está manejando meio bolhufas, né? Não sabemos nem quantos doentes temos aqui, né?
Só temos uma confusão política que não está ajudando, infelizmente. Mas, enfim, não temos remédio, não temos vacina. Então, só tem uma coisa que pode ser feita e que deve ser feita. Porque você tem essa obrigação com você mesmo, com as pessoas que te amam, com as pessoas que se preocupam com você e com as pessoas que eventualmente vão ter que te cuidar se você ficar doente. Então, se cuida. Sabe, não tem, para de reclamar, para de chorar, para de se vitimizar. Até porque se vitimizar de quê? Estamos todos ferrados. Se eu ficar chorando meus problemas, vocês vão me dar atenção, não vão dizer, pô, vai encher o saco de outro. Porque ninguém quer saber do que, como você está achando isso tudo horrível. Todos estamos achando isso tudo horrível. Mas quem sabe é uma oportunidade para obtermos uma melhor versão de nós mesmos, uma melhor versão física, profissional, espiritual. Por que não? Por que não? Né? Às vezes dos grandes traumas saem as grandes mudanças. Então, eu queria mais uma vez vir aqui para pedir para vocês se cuidarem. E se cuidar quer dizer comer limpo, quer dizer beber água, quer dizer tomar sol e quer dizer fazer qualquer tipo de exercício que você possa fazer, nem que seja pulando no mesmo quadradinho de azulejo, sabe? Faz qualquer coisa, se mexa, começa fazendo aula de alongamento, por exemplo, que não está fazendo muito exercício rotineiramente, começa procurando no YouTube uma aula de alongamento, começa alongando, começa dando pulos, começa pulando corda, começa a fazer coisa que a pessoa comeu doce. É que eu não posso ir aí para dar um cascudo, mas está mandando meu cascudo virtual para você tomar juízo, né? Então, o pessimismo não adianta, nem o otimismo excessivo. Acho que o ufanismo de já temos um remédio não ajuda. E também aquele pessimismo de, oh meu Deus, vamos morrer todos. Não, não vamos. Não vamos, gente. Muita gente vai passar por isso, muita gente vai passar e vai passar bem e vamos sobreviver. Porque gente, a humanidade passou por tanta coisa muitíssimo pior. Por tanta coisa. Imagina se fosse o ebola. Imagina se fosse a peste negra, se fosse a gripe espanhola, que era muito mais mortífera. Acontece que nos pegou de calça riada, ninguém esperava ter que... Uma coisa como quarentena era uma coisa impensável alguns meses atrás, né? Afastamento social, por quê? Simplesmente porque não temos leito para todo mundo que vai precisar, né? Ainda por cima, aqui no Brasil especificamente, ainda se criou uma confusão política, mas confusão política eu acho que também tem em tudo que é lugar, porque é muito difícil, todo mundo está lidando com isso de improviso. Então, a única coisa que nós podemos de fato fazer nada. Obrigada, valeu pelo cascudo, disponha, né? Que eu também estou aqui, também estou trancada, então para dar cascudo nos outros não me custa nada. Mas é assim, vamos fazer essa mudança, gente. Vamos fazer essa mudança, porque só temos a ganhar. Já estamos na merda, já estamos todos ferrados, bem ferradinhos, trancados em casa. Tem gente que não consegue trabalhar, tem gente que não vai ter aonde trabalhar, tem gente que não sabe do que vai comer hoje. Tem tantíssima gente que está muitíssimo pior do que a gente, porque eu sempre insisto nesse ponto. Se você está aqui me ouvindo numa live do Instagram, é porque você tem uma internet, você tem um telefone celular, você não está passando necessidade, você está só chateado e apurrinhado como estamos todos. Mas, gente, isso é uma coisa tão pequena, pensando nas pessoas que estão de fato doentes, que estão em hospital sem poder receber visita, nas pessoas que têm pensa nos que têm parente, pai, mãe, marido, trancado na CTI sem saber se vai sair vivo de lá. Pensa nas pessoas que estão de fato desempregadas porque muita gente simplesmente dispensou o funcionário, não quis nem saber ou não teve como pagar, enfim. E nós aqui reclamando com o nosso celular, com a nossa internet, com a nossa Netflix, Não, então para de comer besteira, toma juízo, come direito, cria vergonha. E se puder, ajuda alguém. Ajuda alguém, cara. Sabe, sei lá, aquela faxineira que vinha a cada 15 dias, continua mandando o dinheirinho dela de 15 em 15 dias, não custa nada. Sabe, se você não perdeu o emprego, se você é funcionário público, se você, sei lá, não dá para mandar todo, manda uma cesta básica que seja. Vê quem, sabe, alguém do seu prédio que pode precisar de ajuda, uma pessoa com idade que não pode ir, né? Porque isso te ocupa e te faz sentir tão melhor,
Então, se nessa hora nós não aprendemos a cuidar de nós mesmos e a sermos solidários, quando aprenderemos? Porque o mundo já estava uma caca, né? Então vamos fazer um mundo melhor, gente. Vamos melhorar para ser a mudança, que, como dizia o Mahatma Gandhi, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo. Começa por você, começa se cuidando. Porque você não tem o direito de afrontar a natureza como você está fazendo. Você não tem o direito de se pôr em perigo como você está se pondo. Porque tem pessoas que amam você, tem pessoas que dependem de você. E você aqui dizendo que precisa comer doce para aliviar o estresse. E se colocar num perigo maior do que já estamos todos. Eu acho que você não tem esse direito. Então, vamos diminuir esses níveis de insulina, vamos diminuir esses níveis de inflamação. E nós temos uma maneira simples de fazer isso. Come limpo, tira açúcar, tira farinhas da tua vida, começa a comer bastante proteína, bota umas gorduras boas no prato, pedaços de abacate, pedaços de coco, castanha, bota frutas com baixo açúcar, né? Morangos, coco, abacate, pitanga, sei lá, amoras, goiaba já tem um pouquinho mais, mas mesmo assim pode um pouco. E as frutas que tem mais açúcar, se você tiver tanto desejo de comer, come porções pequenas. Porque aí não vai ser tanto açúcar que você vai estar ingerindo. Sobretudo se você precisa perder peso ou está diabético. Aí tem que ser bem mais rigoroso com a fruta. Se você não, come de vez em quando, come uma banana de vez em quando, come uma batata doce de vez em quando, ninguém morre disso. Agora, de comer um monte de pão francês, de comer um monte de açúcar, um monte de doce, um monte de besteira, isso você não tem nem que ter em casa. E aí é garantido, porque se você cada vez que quiser comer um biscoito, você vai ter que sair. Bom, que mais? Melão. Melão tem carga glicêmica elevada. Mais um pouco, pedacinho, né? Um pouquinho. Pães de fermentação natural. Eles são melhores, claro, os pães de fermentação natural e fermentação longa, mas eu mesmo assim, quem está acima do peso e quem tem que diminuir taxas de glicose, eu diria que não aconselho nenhum tipo de pão. Se você está com taxas normais, está com peso normal, está se exercitando e enfim, tiver o capricho de comer um pãozinho de fermentação natural bem de vez em quando, eu não como. Certo? Então, basicamente era isso. Queria voltar a esse assunto porque realmente, né, a gente fica um pouco samba de uma nota só, mais o que nós temos, né? E eu acho que ainda tem que insistir muito, porque muita gente, eu fico triste porque cada vez que tenho paciente novo, agora eu estou vendo pacientes online, mas a gente faz videoconferência, então vejo as pessoas iguais. Aquelas pessoas muito acima do peso, e dá uma tristeza de ver que essa é a realidade de tanta gente ainda, que ainda não teve a orientação adequada, as informações adequadas para mudar, sabe? Me dá uma angústia muito grande, por isso que eu tenho que voltar a esse assunto uma vez, outra vez, porque ainda tem muita gente que não teve essa orientação, não teve essa sacação de que tem que mudar, né? Quando dá vontade de comer chocolate, bebe um copo d'água, toma um café amargo, simplesmente não tem em casa. Não tem em casa. O que você pode fazer? Faz alguma sobremesa com cacau e abacate, faz uma sobremesa de cacau sem açúcar, né? O jejum eu acho que ajuda. Eu estou fazendo jejum praticamente todos os dias. Eu tomo café só pela manhã, às vezes eu boto um pouquinho de creme de leite só, porque eu botava triglicerídeos de cadeia média, mas acabou e não tive a oportunidade de comprar de novo, vou ver se eu compro na internet. E eu coloco uma colherzinha de creme de leite e vou assim pela manhã fora, faço o meu exercício. Eu descobri um aplicativo que eu estou adorando, que é o Fit Coach. É um aplicativo pago, mas que tem um programa de exercícios que eu achei bem bacana. E eu continuo fazendo meu jejum de manhã. Assim, eu só vou na hora, agora são, não sei que horas são, porque a gente também, são o quê? 13h50, então, tô até agora no cafezinho. Daqui a pouco, acho que hoje vai rolar churrasco. Vai ser carne e eu comprei também uma dessas panelas furadinhas para fazer os legumes também na churrasqueira. E é isso que eu tinha para contar hoje, né? Vamos comer limpo, gente. E vamos, por favor,
por favor, traz alguma ovelhinha desgarrada para o rebanho. Traz alguém, aquele amigo que está muito acima do peso, que está fazendo tudo errado. Manda, de repente encaminha algum post, alguma coisa, para ver se essa pessoa se motiva, porque vai ser mais um que a gente vai salvar. Tá, gente? Agradeço demais a companhia de vocês. E aguardo vocês na próxima, tá, gente? Bom domingo, ou segunda, ou sexta, ou seja lá o que for, que a gente já perde uma noção, né? Um excelente dia para vocês, fiquem bem aí, tá? Muito obrigada, beijo grande, tchau.